Eu acho saudável isso que aconteceu, tá? Eu acho que é elogiável essa postura do clube, do Internacional, isso é transparência. Eu gostaria que o presidente, não talvez logo depois do jogo, no comunicado, mas que o Internacional talvez pudesse colocar, não sei se colocou no seu portal da transparência, o modelo do negócio, de forma oficial, os valores. Acho que quando é um valor assim tão alto requer, mas eu não sei também se os russos não exigiram alguma cláusula de confidencialidade. Pode ter acontecido também isso. Mas já quero elogiar aqui a postura de não ficar arrastando, né? Não deixar a imprensa descobrir que ele foi para a Rússia, não deixar que ele está vendido, vai embora só em julho e não deixar que a gente fique especulando sobre isso. Não, eu acho que essa é uma postura correta de transparência e, portanto, o meu elogio. Algum detalhe a acrescentar, JB? Alguma informação de bastidor desse negócio? Assim, o Yuri Alberto atende uma expectativa do Internacional, que tem uma proposta de 20 milhões de euros. Esse pequeno detalhe ainda não está confirmado, Meneghetti, mas devem ser 17 milhões agora e 3 milhões em bonificações futuras. O Inter fica com 15 milhões... podem não acontecer, então. Mas assim, são bonificações sempre assim, alcançáveis. Se o Zenit for para Champions League, for campeão russo durante o tempo que ele estiver lá, o que é uma coisa bem provável. A única questão é que tu bota uma grana que vai receber mais para frente. Só que o Inter fica com 15 milhões para si e ainda tem 10% de uma futura negociação. Então fica com 15 dos 17 ou não? Não, 15 dos 20. Agora vai entrar tipo 12, sim, 13. Sim, tá? Mas tá. E aí o Santos, o jogador... E percentual do passe? O Inter fica com 10% de uma futura venda dele. Esta é uma grande sacada. Esta eu acho que é uma grande sacada. Baldasso, eu quero te ouvir. Incontestável. Eu fui bastante crítico no ano de 2021 de várias negociações feitas pelo Internacional, de vendas de meninos, da forma como aconteceu, os valores envolvidos. Esta é incontestável e a direção do Internacional merece os parabéns pelo valor envolvido, pela condução do processo intransigência em relação ao valor que o Inter considerava justo para a venda e pela possibilidade de ter ainda o Yuri Alberto até o final do Campeonato Gaúcho por aqui. A direção do Internacional está de parabéns pela condução de todo esse processo e por essa venda histórica. Como disse o Taigor Jank, em euros nós já tivemos vendas maiores na história do Internacional, mas a moeda aqui no Brasil é real e em reais é a maior venda da história do Esporte Clube Internacional. César. Eu quero tentar pegar por outro lado, a gente está vendo aí, e se falou e valorizou muito esse jogador. Agora a gente tem que tentar avançar um pouquinho. O Inter contratou esse jogador há pouco tempo, ele fez uma história bonita aqui no ano passado, principalmente naquele Campeonato Brasileiro com o Abel, que foi quem de fato colocou ele para jogar, é preciso lembrar disso. Depois ele ficou um tempo sem fazer muitos gols, voltou, ontem fez um belo gol, mas é mais um jogador criado nas categorias de base do Internacional que não vão conseguir jogar e dar muitos títulos pelo Inter. Tem a chance de ganhar, no máximo, um regional. Um jogador, como vocês estão dizendo, o mais caro da história tem a chance de um regional. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Fala, Baldasso. Eu acho que tem que refletir, tá? Se tu pegar a história do Inter de um Rafael Sobis, por exemplo, que é vendido e dá antes disso um dos maiores títulos da história do Inter, sendo protagonista como aquela Libertadores da América. Pega o Nilmar, a tua ideia e a tua reflexão ela é válida, mas eu quero pegar um processo de destruição do Internacional há não muitos anos atrás e um processo de recuperação. Até o ano passado, o Internacional estava vendendo guri que nem jogou no profissional ainda, que é o caso do Vinícius Tobias. O Internacional estava vendendo o principal destaque da base que não tinha tido chance dos profissionais, que era o Praxedes. Então vendeu o Yuri Alberto, que já jogou pelo Inter, que já fez muitos gols pelo Internacional importantes e que vai jogar ainda esse Campeonato Gaúcho, não é o ideal, mas é uma evolução. Tem sido assim, né? PP e Everton, o Everton chegou a participar da Copa do Brasil? Não como protagonista. O Everton era reserva na Copa do Brasil e na Libertadores. Né? Fez gol, o Everton fez gol na final da Copa do Brasil. O PP? O PP não ganhou, né? O PP, como protagonista, ele não ganha. Então, dizendo, só que o tempo, o PP, para mim, é o exemplo maior da incapacidade do Grêmio de revelar jogadores no sentido de dar a oportunidade de vitória esportiva. O PP era reserva do Alisson. Não, mas aí eu acho que o PP não é... Eu vou até acrescentar, talvez divergindo de ti. Ele é um péssimo exemplo do Grêmio no sentido de aproveitar jogador da base. Exatamente. Né? Nesse aspecto. Puxa vida, ele foi ser titular do Grêmio com 23 anos. O PP talvez seja o principal exemplo. O Grêmio tinha PP e Everton. Jogava o Everton. O exemplo da dificuldade do Grêmio em revelar jogadores ali, e talentosos jogadores, é o PP. O Grêmio tinha o PP e o Everton, e só jogava o Everton, que óbvio que tinha que jogar. E o PP no banco assistindo, e entrando eventualmente. Eu já quero ir para a bola rolando, mas eu quero só fazer um outro elogio aqui, um pouco ao passado e a essa direção.
a gente tem que elogiar quem contratou o Yuri Alberto. Porque o Inter e o Grêmio, quando erram nas negociações, a gente vem aqui e senta o sarrafo, e com justificada razão. Então, eu respeito todas as informações, tá? Vou trabalhar com a informação que eu tenho. Eu vou elogiar o Rodrigo Caetano e o presidente Marcelo Medeiros. Vou elogiar esses dois, o presidente e o executivo de futebol da época, pela descoberta de um jogador que estava lá no imbróglio com o Santos, que o Inter pagou 10 milhões de reais e está vendendo por 20 de euros. Então o negócio é excepcional. Então parabéns a eles. Mas a atual direção, como fez referência ao Baldasso, e eu já elogiei aqui e vou referendar isso, porque se mostrou inflexível e intransigente. O Zenit começou lá com 12, foi para 15 e agora chegou no valor pretendido. O Internacional não se sensibilizou com a sua própria crise e dificuldade financeira para dizer assim, não, leva 15 de euros, 12 de euros, leva correndo. Não, o Inter firmou pé, 20, acho que fez um bom negócio, então também o meu elogio à direção atual, que é exemplo do Edenilson, agiu com a intransigência necessária para preservar o patrimônio do clube. Fala, JB. Só uma correção. O Inter não pagou 10 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Pagou quanto? O Inter não pagou nada. Porque ainda vai pagar parcelado, né? Não pagaram. Tinha que começar o parcelamento, mas não pagaram. Mas comprou por 10, né? Comprou por 10, mas é só uma brincadeira. É que o Inter tinha que pagar os 10 milhões de luvas para ele e acabou não pagando. Fala, César. Não, é que eu queria, em cima disso, é preciso elogiar e fazer um outro ponto aqui, até em cima da informação do Baldasso. O Inter não teria conseguido, o Meneghetti, sustentar os 20 milhões e a pedida de 20 milhões, porque ano passado precisou vender rápido alguns jogadores, e aí eu pego o exemplo do Praxedes, para minimamente limpar a casa, e agora teve um pouco mais de respiro e tranquilidade, não teria sido por isso. Eu vejo o Baldasso criticar toda e qualquer ação do Inter. O primeiro ano, aparentemente, do presidente Colorado, do Barcelos, possa ter sido um ano para tentar arrumar, e aí vendeu alguns jogadores, e agora, com mais calma, pôde Respeito brigar. a tua posição, mas divido Não, na verdade não é nem posição, é uma pergunta. Eu acho que não é essa a alternativa, eu quero ouvir o Baldasso. Bom, primeiro assim, as vendas do ano passado da maneira que aconteceram, da forma equivocada que aconteceu, elas não significaram saúde financeira para o Internacional, tá? Os números vão aparecer em seguida aí de um déficit gigantesco do Inter na temporada de 2021. O que está acontecendo agora, César, e eu elogiei, tu está dizendo que eu critico sempre, só tenho ações críticas à direção do Internacional. Não, eu abri o programa elogiando a direção do Internacional. Só que é o seguinte, velho, o Inter não está em condições neste momento de recusar uma proposta de 20 milhões de euros. Não pode. E se tem que entregar em seguida e conseguiu ainda segurar pelo gauchão, o Inter não pode se dar o luxo. O Inter não pode torrar jogador como fez antes. Mas 20 milhões de euros, César, no modelo que está acontecendo esse negócio, é a retomada do Internacional de um processo vendedor com qualidade que o Inter deixou de ter. O Inter está fazendo agora o que fez com o Nilmar, que veio do futebol paranaense, jogou e foi vendido, com o Damião, que veio do futebol de Santa Catarina, jogou e foi vendido. O Inter não fazia mais isso. 10 milhões de reais. Rodrigo Caetano trouxe o Yuri Alberto por 10 milhões de reais, que nem começou a pagar ainda. O Inter está vendendo por 130 milhões de reais, cara. Esse é o tipo de negócio que devolve saúde financeira para o clube. E há outros tantos lá atrás, Lúcio,